Espírito Santo. Na leitura do Evangelho dedicada aos santos que são comemorados hoje, Cristo chama os seus apóstolos e, na pessoa deles, a cada um de nós, não nos preocuparmos como ou o que havemos de dizer quando formos interrogados sobre a nossa fé. Porque, como diz Cristo nessa passagem, nos será dado aquilo que devemos dizer. Ou seja, não será pelo nosso conhecimento, pela nossa inteligência, mas sim pela graça do Divino Espírito Santo, que nós podemos responder como acreditamos, no que acreditamos. Já na Epístola, São Paulo fala: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a fome, a nudez, o perigo, a perseguição, ou a espada. Porque somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matador. O cristianismo, desde seu primeiro momento, foi visto pelo mundo como algo incompreensível, inaceitável em muitas situações. Mas aqueles que viram com os olhos da fé o ensinamento de Cristo, aqueles que aceitaram com o coração os mandamentos de Cristo, aqueles que viram no ensinamento de Cristo a palavra de Deus, venceram todos os inimigos, venceram multidões, venceram animais selvagens, venceram a fome, venceram as doenças. Embora muitas vezes as doenças fisicamente estivessem ainda presentes, mas espiritualmente elas deixam de existir para o cristão. Ele vê a doença já não como algo pesado, mas sim como um remédio para a cura da alma, através das tristezas, através dos sofrimentos. Se o homem aceitou a Cristo, se o homem aceitou o ensinamento do Evangelho, ele consegue a cura das suas doenças espirituais e tem a consciência que nada pode separar de Cristo. Mas ele tem, além disso, a certeza maior ainda de que tudo que ele tem de material é passageiro, e de que, cumprindo-se a Escritura, cumprindo-se as palavras de Cristo, no final da caminhada física, começa-se a vida eterna no reino dos céus. Desde os primeiros dias, depois da ascensão de Cristo,
o ensinamento dele foi perseguido. São Estevão, primeiro mártir, ele foi apedrejado logo em seguida à ascensão de Cristo. Se seguiram 3 séculos de mártires. Houve um período glorioso em que o cristianismo floresceu como um jardim, trazendo grandes santos que confirmavam com os seus ensinamentos, influenciados, inspirados pela graça do Espírito Santo, os ensinamentos de Cristo. Santos padres, grandes monges nos desertos, que floresceram e trouxeram os seus frutos para as gerações seguintes. Mas o homem, na sua fraqueza, acaba se distanciando, acaba se permitindo se distanciar daquilo que leva ao reino dos céus, porque ele se deixa levar pelas coisas do mundo, pelas coisas que ele vê. E o material sobrepuja no dia a dia o espiritual dos homens, por causa da fraqueza do homem, que se permite as tentações, permite que as tentações do demônio o levem para longe de Deus. Aquilo que teve o seu início há um pouco mais de 100 anos atrás, não foi vamos dizer assim, o início de alguma coisa. A revolução, a perseguição dos cristãos na Rússia e depois em outros países, logo em seguida, não foi o início, mas foi uma consequência do afastamento do homem das coisas divinas. Foi uma lição, foi um amargo remédio dado por Deus, em primeiro lugar, naquele momento, do povo russo, mas e depois para toda a humanidade. Alguns entenderam, aceitaram o remédio, tomaram o remédio com alegria e não se permitiram se afastar de Cristo. Outros, ao contrário, rejeitaram o remédio e só permitiram que as coisas das trevas tomassem conta das suas vidas. A revolução na Rússia, e mais tarde, repito, em outros países ortodoxos, em outros países cristãos, foi um remédio merecido pelo afastamento de Deus. E o que muito assusta nos dias de hoje é que a cena em que se desenrola a vida da humanidade é muito semelhante àquilo que era nas vésperas das revoluções do início do século XX. Niilismo, ateísmo, idolatria, tudo aquilo que havia sido
condenado, tudo que havia sido retirado da vida dos homens com o ensinamento de Cristo, com os ensinamentos dos santos padres, e que deveria ter sido sepultado sobre muitas pedras, infelizmente solta novamente os seus galhos, as suas folhas, as suas flores, os seus frutos, e o mundo novamente caminha, por enquanto, à beira de um abismo. Ainda tem tempo. O mundo precisa abrir os olhos do coração, abrir os olhos da fé, para ver o verdadeiro caminho a ser seguido, não aquele que nos é apresentado direta ou indiretamente pelo demônio. Muitas vezes aquilo que nós vemos e pensamos ser até muitas vezes bom, mas que leva para longe do Evangelho, é a inspiração demoníaca, é a inspiração daquele que, desde o princípio dos tempos, combate Deus. É a inspiração daquele que, sem dúvida, pode ser denominado como o primeiro anticristo. Não é raro hoje ouvirmos palavras de o mundo está acabando, o anticristo está chegando, mas na própria Escritura fala-se de que ninguém, nem mesmo os anjos no céu, sabem quando será a vinda do Senhor, quando será o fim dos tempos. Mas Cristo exorta, chama, clama a todos a viver atentos, a viver com atenção e por reconhecer o verdadeiro caminho. Ninguém melhor do que aqueles que há tão pouco tempo, aqueles que são parentes de muitos de nós, para dar o exemplo e fortalecer os novos mártires e confessores da terra russa, que sejam um exemplo, que sejam um porto seguro para cada um que estiver procurando o reino dos céus. Que eles ajudem, eles guiem com suas orações, com seu exemplo, cada um ao reino dos céus. Que Deus nos ajude.